Bom dia! Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre o que acontece quando você começa a comer de maneira saudável. E vou listar o vídeo aqui em cima e na descrição abaixo. Você pode conferir se quiser. Muitos de vocês me perguntaram sobre aquele vídeo, o que exatamente você come em um dia. É isso que estamos fazendo hoje. Agora estou iniciando meu café da manhã, rotina que sigo diariamente. Acho que deveria mostrar a você qual tipo de café costumo beber. Só 1 minuto. Vou tomar entre 2 e 2 xícaras e meia de café esta manhã, como faço todas as manhãs. Sou bastante previsível. Estou bebendo café Casper agora e realmente gosto dele. Este é o Appalachian Nights. Se você gosta de café, pode gostar deste. E no meu café eu uso Creamy Nut Pods e você pode ver que este é o sabor de baunilha francesa. Eu experimentei todos, existem tantos como caramelo, manteiga de biscoito, marshmallow e todos esses sabores diferentes. Este é o meu favorito, baunilha francesa, na verdade é um creme de coco, então não tem açúcar aqui. Tem um pouco de sabor, é o que eu uso como creme. E para adoçar o meu café, eu uso este Sweet Leaf. Este é o adoçante orgânico de stevia deles e este é o pó. Você pode ver bem aqui. Eu uso uma fórmula em gotas da Sweet Leaf para o meu chá de sol, mas por algum motivo no meu café isso parece funcionar melhor. Então é isso que eu tomo de manhã. Estou na minha primeira xícara de café agora, vou fazer minha luz vermelha por 10 minutos e depois tomar um pouco mais de café. Fazer um pouco de trabalho e eu voltarei em um pouco com o que eu tenho antes de eu ir para. Bem-vindo à Academia Pretty Over 50, onde abordamos beleza, fitness e estilo de vida para maiores de 50 anos. Sou Kimberly, sua anfitriã. E mulher com mais de 60 anos, estou muito feliz que você apareceu. Não se esqueça de se inscrever antes de sair. Clique no sino de notificação para não perder meus próximos vídeos. Se quiser todas as coisas boas, inscreva-se para o meu domingo. O boletim informativo por e-mail sai domingo de manhã. O link está na caixa de descrição abaixo. Todo domingo de manhã envio um boletim informativo por e-mail curto, doce e útil, com todas as coisas legais que encontrei durante a semana. Pode ser uma ótima venda, compra, informação, receita fabulosa ou qualquer coisa que eu encontre e gostaria de compartilhar com você se estivéssemos almoçando juntas. É isso que vai no boletim informativo por e-mail de domingo de manhã. É super fácil de se inscrever, gratuito e divertido. Acho que você vai adorar. Bem, já tomei meu café da manhã, fiz bastante trabalho e agora são 10 horas. E estou me preparando para ir à academia. Normalmente eu não como até as 12h30 ou 1 da tarde. Então de manhã eu apenas tomo meu café e agora antes de ir para a academia sempre tomo pelo menos meio copo de eletrólitos. E então eu levo o resto comigo para a academia e provavelmente faço um pouco mais e junto com meus eletrólitos eu tenho meus aminoácidos perfeitos. Agora eu não falei muito sobre os aminoácidos perfeitos no meu canal porque eles são meio caros. Eles são extras, mas eu realmente gosto deles. Eu os uso todos os dias e eles realmente ajudam no desenvolvimento muscular e na absorção de proteínas. Então, eles são uma grande parte da minha rotina de nutrição. Eu tenho um código de desconto. O link estará na descrição abaixo caso queira conferir. Novamente, isso é um extra. Descobri que vale a pena. Gosto muito deles. Esses são os Perfect Aminos. De manhã, antes da academia, eu tomo 10 desses e depois, quando volto da academia, vou tomar mais 5. Agora, nos dias em que não faço um treino, não tomo 5 segundos. Mas se eu fui e treinei com pesos ou se eu fui caminhar, então eu volto e tomo os 5 extras. Isso apenas aumenta a produção de músculo. Além disso, o que posso te dizer, e isso foi meio mágico que descobri com os aminoácidos perfeitos. Isso se aplica ao treino com pesos. Quando eu tomo os aminoácidos perfeitos, não sinto dor, o que é tão estranho para mim porque eu treinei com pesos durante toda a minha vida e caramba, a dor realmente pode ser um problema. Você sabe, aquela sensação quando trabalha os glúteos e no dia seguinte precisa se abaixar lentamente para sentar no vaso sanitário. Isso não acontece quando eu tomo esses. Se você tem muitas dores musculares, pode querer investigar isso. Não estou dizendo que você tem que fazer. Você certamente não precisa, mas tem sido realmente um auxílio para mim. Agora, quanto aos meus eletrólitos.
Eu consigo eletrólitos que são 0 caloria e sem açúcar. Existem 2 marcas que eu usei. A que eu uso principalmente é essa chamada Última. Atualmente estou bebendo o sabor laranja. Eles também têm sabor de limonada e limão. Possuem sabores diferentes e você pode comprá-los diretamente na Amazon. Deixarei o link deles abaixo. São os que uso com mais frequência. Já usei o Element. Eles têm um sabor melhor que o Última, mas o Última também tem um bom sabor. Este tem um pouco mais de um sabor surpreendente porque é uma coisa doce salgada. Aqui está o problema que eu encontro com o Element. Se eu consumir muito disso, realmente perturba meu sistema digestivo de uma maneira não muito boa. Surpresas podem acontecer. Então eu uso isso com muita parcimônia e provavelmente talvez use metade de um pacote desses em um grande copo de água algumas vezes por semana. Então, um pouco leve para mim, mas com o Última, é isso que eu uso diariamente e é com isso que eu viajo. Eles também vendem esses em pequenos pacotes, então são fáceis de viajar. Então, vou tomar meio copo dos meus eletrólitos, aminoácidos, Juba de Leão e 160 antes de ir para a academia esta manhã. Depois voltarei, arrumarei as coisas e por volta da 1 da tarde te encontro aqui para o almoço. Estou de volta. Devido ao frio e à chuva, voltei para casa, coloquei roupas confortáveis e corri alguns recados. E aqui estou. É hora do almoço e muitas vezes o almoço para mim é um bife e é isso que vai ser hoje. Isso é um bife de olho de costela. Vou fritar isso numa frigideira com um pouco de manteiga derretida para mergulhar e depois vou fazer uma pequena salada com o que tenho no meu jardim. Estes são alguns tomates que eu cultivei. Vou misturá-los com azeite, vinagre, sal e pimenta. Você provavelmente já sabe disso, mas vou dizer mesmo assim. Os molhos de salada industrializados são péssimos para a saúde por serem ricos em óleos de sementes. Olhe na parte de trás e a maioria deles é como óleo de cártamo ou óleo de canola ou algo assim. Óleos de sementes são muito inflamatórios e prejudiciais à saúde. Eles vão colocar 10 libras de inflamação em você em pouco tempo. Eu não compro molhos no supermercado, sempre faço os meus próprios. Vou fazer uma salada com esses tomates, temperar meu bife com sal e pimenta e mergulhá-lo na manteiga. É isso. Quando fiz meu vídeo sobre alimentação saudável, muitos de vocês perguntaram onde eu compro minha carne alimentada com grama e finalizada com grama, e na verdade eu venho comprando isso desde muito tempo atrás, quando eu morava na área do Lago Tahoe. Eu usei várias empresas, gostei de todas elas. Atualmente, a maior parte da carne que estou comprando, eu recebo uma caixa mensal deles, é de uma empresa chamada Moink, M-O-I-N-K. Também recebi frango, carne bovina e suína muito bons de uma empresa chamada Cook's Venture. Não sei se eles ainda estão no mercado, pois o site deles não tem nenhum produto à venda. Enviei um e-mail para eles. Também os marquei no Instagram, mas não obtive resposta. A outra empresa de que realmente gosto é a Wild Pastures. Quando você visita essas empresas, elas te rastreiam com cookies e você verá várias delas aparecendo no seu feed do Facebook ou Instagram, te perseguindo e querendo o seu negócio. O algoritmo das redes sociais não permite mais privacidade. Então, a maior parte da carne que tenho agora é da Moink. Eu tenho 1 tonelada de carne na minha geladeira, praticamente o tempo todo, então esta é uma das minhas caixas de bife. Geralmente eu compro um olho de costela ou um filé mignon. Este aqui é um contrafilé. Então esses são meus bifes. E então eu também compro carne moída. Eu compro linguiça moída e pego meu bacon. Então alguém me perguntou um tempo atrás, bacon é saudável? Bem, o bacon quando não é curado não tem os nitratos e todas essas coisas. Eu adoro esse bacon. É lá que tenho comprado minha carne recentemente. Existem muito mais empresas surgindo agora vendendo carne bovina alimentada e terminada em pasto, porque é muito popular. Ao entrar nesse ciclo, você os verá por toda parte, inclusive no seu feed do Facebook. Você pode encontrar informações sobre carne bovina local no Facebook, Instagram ou simplesmente pesquisando no Google. Porque eu moro em um estado, a Flórida, que cria muitos bovinos, podemos obter carne bovina processada localmente. Eu ainda não fiz isso porque geralmente você precisa comprar metade ou 1/4 de uma vaca e eu não tenho espaço no meu freezer para toda essa carne.
Lori e eu realmente conversamos sobre fazer isso juntos. A conversa não avançou. Talvez façamos isso no futuro. Se você comprar carne processada localmente, vai ser muito menos caro. Uma coisa que posso te dizer sobre minha conta de comida e meu desperdício de comida são duas coisas. Minha conta de comida é muito menor do que costumava ser porque eu não compro muita coisa. Eu basicamente só compro minha carne e depois compro algumas frutas na loja e apenas algumas outras coisas. Além disso, não tenho desperdício, pois você sabe que os vegetais que compra e ficam no freezer e na geladeira acabam sendo jogados fora depois de 10 dias. Eu não tenho nada disso. Eu não compro alimentos embalados, como se viesse em uma caixa. Não vai estar na minha casa. A única vez que compro algo embalado é se estou comprando tomates cozidos ou pasta de tomate, e nessas instâncias eu sempre compro orgânicos e tento comprar da Itália, porque a Itália não permite o tipo de venenos em sua comida que são permitidos nos alimentos dos Estados Unidos da América. A comida na Itália é muito mais limpa, muito melhor para você, do que a comida nos Estados Unidos da América. Então, comprar alimentos da Itália é uma boa escolha, pelo menos para mim, porque sei que estou recebendo uma comida muito mais limpa. Então, vou seguir em frente e fritar meu bife, montar minha pequena salada e almoçar. Te vejo de volta aqui para jantar. Bem, olá, está quase na hora do jantar e sim, passei o dia inteiro de moletom, ainda está chovendo. Vou falar sobre algumas coisas de como eu como antes de mostrar o que estou comendo para o jantar. Minha última refeição do dia e esqueci algo no freezer, já volto, vamos lá. Mudei muito meus hábitos alimentares desde que comecei a trabalhar com a Connie. Connie Rutledge é a nutricionista funcional com quem trabalho. O link dela está na descrição abaixo. Ela me ensinou tanto e eu desenvolvi esse padrão alimentar que é muito diferente do que eu costumava fazer. Não apenas mudei o que eu como, mas também como eu como. E o que eu quero dizer com isso é que geralmente não como até 1 da tarde, às vezes mais tarde. Se eu puder ir mais tarde, eu vou, porque essa janela de jejum mais longa vai me ajudar a me adaptar à gordura, queimar gordura e construir mais músculo magro. Então, 1 da tarde é geralmente a hora mais cedo que eu como. Além disso, eu não faço lanches de jeito nenhum. Quero dizer, de jeito nenhum. O fato é que no minuto que você coloca algo na boca, você aumenta a insulina. E essa insulina realmente vai contribuir para a gordura extra no seu corpo. Uma coisa que a Connie me ensinou é que quando você se senta para comer, você come e então fecha essa janela de alimentação e não come novamente até se sentar para comer. Então qualquer tipo de beliscada ou chips ou guloseimas ou esse tipo de coisa, eu simplesmente não faço mais isso. Eu não como a menos que esteja sentada para comer. Espero que isso faça sentido. O que eu faço é beber muita água ao longo do dia, e minha água é em forma de um muito chá solar fraco, e o que eu descobri é que sou um pouco preguiçosa. Eu gosto que as coisas sejam realmente muito eficientes, então o processo que eu criei para fazer meu chá solar realmente funciona para mim. O que eu faço é pegar 4 dos meus potes de vidro e coloco uma pequena quantidade de água neles e então coloco uma pequena quantidade de saquinhos de chá. Eu uso apenas chás de ervas. Esta é uma mistura de hortelã-pimenta e dente de leão que é boa para desintoxicação, e eu faço uns 4 ou 5 desses e então eu os guardo na geladeira. Então isso me mantém abastecida de chá por 4 ou 5 dias e então eu adiciono isso nesta jarra e depois adiciono o resto da água. A água que eu estruturei na jarra. E então isso é o que eu bebo ao longo do dia. Eu costumo deixar isso no balcão simplesmente porque parece mais fácil para mim beber líquidos à temperatura ambiente do que líquidos realmente frios. Em outras palavras, eu bebo muito mais, então eu ando com este copo o dia todo, reabastecendo o dia todo, e eu realmente tento passar por esta jarra no dia. Além disso, isso também é da Sweet Leaf. A mesma empresa que faz o adoçante que eu gosto para o meu café, mas por algum motivo eu gosto das gotas líquidas. Isso é creme de baunilha no meu chá. Então eu coloco algumas gotas deste adoçante na xícara antes de adicionar o chá, e é isso que eu bebo durante o dia. A outra coisa que eu queria mostrar para você é uma pequena refeição rápida que eu guardo no freezer.
na maioria das vezes, e isso são almôndegas keto. Eu sei que você não pode vê-las muito bem. Deixe-me tirar uma. Eu vou fazer um grande lote de almôndegas. Eu as cozinho no forno e depois as congelo em uma assadeira e quando estão congeladas eu as coloco juntas neste saco e o que eu gosto nisso é que se eu não estiver com vontade de cozinhar ou se estiver com pressa ou se eu não tirei um bife, eu posso cozinhar 5 ou 6 dessas e isso é uma ótima refeição. Eu uso farinha de amêndoa em vez de farinha regular ou qualquer tipo de outro espessante, então é uma boa refeição cetogênica e é realmente muito rápida e eu as frito na frigideira direto do freezer e isso as descongela e também deixa o exterior um pouco crocante, então é um pequeno prazer gustativo. Essas são algumas coisas que eu queria compartilhar sobre como me alimento agora. Quero mostrar o que vou comer no jantar. E eu tenho que ser honesta e dizer, este é o momento incerto do dia para mim, porque eu poderia muito facilmente não comer nada. Eu tive aquele enorme bife de costela para o almoço. Eu comi tudo. Eu comi mesmo. E eu não estou realmente com tanta fome. Eu não estou, mas eu sei que preciso manter a ingestão de proteínas alta. Então o que eu vou comer esta noite é apenas uma pequena tigela de sopa de frango. Esta é uma sopa de frango caseira e este lote tem um sabor meio mexicano. Eu adicionei especiarias mexicanas, adicionei alguns pimentões verdes, adicionei alguns tomates orgânicos cortados em cubos com sabor mexicano, sabe, com os pimentões e esse tipo de coisa nele e é realmente muito delicioso e muito satisfatório. O caldo que eu faço para a minha sopa de frango é que eu pego um frango inteiro que eu comi as pernas e a área da coxa e eu tiro toda a carne daquela carcaça de frango e adiciono essa carcaça em um caldo de frango orgânico. Então, estou recebendo nutrientes extras e proteína extra nesse caldo. E então eu apenas adiciono qualquer tempero que eu quero, seja uma mistura mexicana ou seja apenas uma mistura tradicional de sopa de frango, seja lá o que eu estiver com vontade. É isso que eu vou fazer. Faço uma panela grande para comer por alguns dias e congelar o resto, assim tenho refeições rápidas depois. Sei que alguns de vocês estão pedindo a receita, mas meu cérebro não funciona dessa maneira. Eu apenas junto coisas que parecem boas. É assim que faço minhas receitas, então seja criativo, você fará um ótimo trabalho, eu sei. Vou tomar essa tigela de sopa e para minha sobremesa esta noite. Quase todas as noites, como uma tigela de frutas vermelhas. Deixe-me mostrar o que coloco por cima. Já volto. Toda noite como uma tigela de frutas vermelhas com chantilly de cacau por cima. Se você ainda não experimentou este chantilly de cacau, precisa provar. Geralmente pode encontrá-lo na maioria dos supermercados, pelo menos por aqui. Isso é maravilhoso. É um chantilly sem lactose. Eu amo o sabor, então coloco um pouco de chantilly de cacau sobre as frutas vermelhas, finalizando assim minha alimentação do dia. Então é isso, pessoal, vocês podem ver que eu realmente não como com frequência. Quando eu como, é muito centrado em proteínas, eu adiciono um pouco de carboidratos ao longo do dia. E claro, minhas frutas vermelhas me dão carboidratos e fibras no final do dia. E eu realmente amo a maneira como eu como agora. Eu não fico com fome de jeito nenhum. Meu açúcar no sangue é muito estável, meu peso continua caindo. Então eu estou muito feliz com isso. De qualquer forma, espero que você tenha achado isso divertido, útil e útil. Se você gostou, dê um like. Me viu em meu moletom casual ao redor da casa. Este é o dia a dia no meu mundo. Sou Kimberly e este é o Pretty Over 50, onde falamos sobre beleza, fitness e estilo de vida para a mulher com mais de 50 anos. Isso alegra o meu dia quando você tira alguns minutos do seu dia para passar comigo. Eu aprecio isso. E eu aprecio você, tenha um ótimo dia e te vejo no próximo vídeo. Tchau agora!